Você sente dificuldades em organizar as suas ideias? Você pensa no que vai falar, mas na hora de transmitir a sua ideia, falar para as pessoas, você não consegue se organizar? E muitas vezes te dá até um branco? Fala, comunicadores! Professor Rony Carvalho aqui. Na aula de hoje eu trouxe para vocês esse tema que vai ajudar muitas pessoas, que eu sei que muitos aqui têm essa dificuldade, que é como organizar as ideias antes de falar. Muitas pessoas sentem dificuldade de ter clareza na comunicação. E essa clareza, organizar as suas ideias, é que vai te ajudar a transmitir confiança, autoridade. Pessoas que não têm clareza na comunicação, elas prejudicam a própria imagem. Imagina que você quer transmitir algo, é importante para uma reunião você transmitir as suas ideias com clareza e no final ninguém compreendeu o que você quis dizer, porque você não tem uma estrutura simples de início, meio e fim. Ou então você vai passar uma informação simples para alguém e você não tem clareza, organização das suas ideias. Essa aula aqui é para você. Então vamos começar a aula. O objetivo dessa aula é o seguinte, turma. Olha aí na tela para você acompanhar junto comigo. O objetivo é montar uma linha de raciocínio clara antes de se comunicar, evitando confusão mental e a dispersão. E no início dessa aula eu vou te mostrar alguns erros comuns que a maioria das pessoas cometem e é isso que te prejudica. É por isso que você não consegue se comunicar com clareza. O primeiro erro comum é esse aqui, turma. Falta de clareza. Olha bem aí. A falta de clareza. Aquele excesso de informação sem hierarquia. Quando você não tem clareza dos pensamentos, você não vai ter clareza na sua expressividade verbal. Piorou na sua comunicação não verbal. Você vai transmitir ansiedade, nervosismo, vai se encher de vício de linguagem. O que eu ia falar mesmo? Por quê? Porque você não tem clareza. E o que eu trouxe aqui para vocês? Excesso de informação sem hierarquia. O que é isso? Você começa a falar para as pessoas, só que você não tem uma estrutura clara de início, meio e fim. O que eu vou falar no início? O que eu vou desenvolver? Quais são os tópicos? Qual é a minha linha de raciocínio? E como eu desejo finalizar essa comunicação, palestra, live? Você precisa ter uma estrutura clara. Outro erro comum da maioria das pessoas é a falta de objetividade. Olha aí, ser prolixo. Eu costumo dizer para os meus alunos em sala de aula que existem dois tipos de comunicadores. O comunicador flecha e o comunicador galho de árvore. Professor, flecha e galho de árvore, o que isso significa? O comunicador flecha é aquele que tem um alvo. Você já viu uma flecha? Quando um arqueiro ele pega ali e tem um alvo e ele lança aquela flecha, ela vai em linha reta, ela vai no foco, no alvo. É diferente de um comunicador galho de árvore e já te explico por que eu dou esse nome. Se você quer ser um bom comunicador, você precisa ser uma flecha, ou seja, tem um objetivo e vai direto nesse objetivo. Ah, Rony, mas que exemplo é esse? Se às vezes a flecha não acerta o alvo, mas ela vai em linha reta. É essa a referência que eu quero que você tenha. Por quê? Quando um arqueiro lança a flecha, ela não fica fazendo zigue-zague. Peraí, eu vou fazer um círculo aqui, eu vou para ali, para a esquerda, para a direita, depois vou dar um passo para o outro lado e aí eu acerto o alvo. Não, ela vai direto. Agora, um comunicador galho de árvore, o que ele faz? Eu chamo de galho de árvore porque você já viu como um galho de árvore tem várias ramificações? Ele tem vários ramos? É assim que é a comunicação de um prolixo. Ele tem um ponto para começar, mas ele não tem um ponto específico para finalizar. E aí ele começa a colocar um monte de informação desnecessária, informações que a pessoa não precisa ouvir aquilo. É excesso de história, excesso de informação. Exemplo simples. Imagina que eu sou uma pessoa prolixa e eu quero dizer para você que eu fui ao mercado e achei que a carne estava muito cara. É só essa informação. É para eu chegar para você e falar: Maria, Pedro, eu fui ao mercado e o preço da carne está absurda. Não gostei desse preço. Só que um comunicador prolixo, o que ele faz? Ele chega para você e fala: fulana, eu acabei de chegar no mercado. Ah, por falar nisso, você sabia que abriu um novo ponto ali de açaí? É antes aqui desse mercado ali que eu fui.
Inclusive, as pessoas estão falando que o açaí lá é muito bom. Ah, e sabia que quem abriu esse... Olha só quanta informação eu estou colocando. Eu já coloquei informações em excesso e aí depois de um tempo eu fico pensando assim, o que eu estava falando mesmo? Ah, tá, a carne. Pois é, eu fui lá comprar a carne e ela está num preço absurdo. Ou seja, o prolixo, ele dá muitas voltas. Não tem objetividade e você precisa tomar cuidado com isso. Falta de clareza e objetividade. O terceiro, mas antes, olha só essa frase que eu trouxe aqui para você, que ela é muito importante. O maior erro é tentar dizer tudo que vem à cabeça sem filtrar. Isso trava, embaralha e confunde quem te escuta. Não cometa esse erro. Ah, não, chegando lá na hora eu falo para a pessoa. Não, não vai por aí. O seu maior erro é querer dizer tudo que vem à cabeça no momento. Você não usou uma estrutura mínima para organizar o pensamento, organizar o seu conteúdo. E nessa aula eu vou te ensinar. Outro erro, galera. Esse daqui afeta muitas pessoas também. Ausência de estrutura na fala. Acabei de citar aqui. Hoje você vai aprender essas estruturas. Quem tem clareza de pensamento, tem clareza na fala. E eu sempre digo que a persuasão, ela está na organização de ideias. Sabia disso? Como assim, professor? Se você quer ser persuasivo, se você precisa falar algo para que a pessoa tome uma atitude, eu preciso na reunião fazer com que os colaboradores eles tomem uma atitude diante de um novo desafio. Então você precisa de estrutura clara. A persuasão, ela está na organização de ideia. Grave isso. Pega agora seu papel e caneta e escreve isso aí. A sua persuasão, ela está na organização de ideias. Se você não organiza a sua ideia, dificilmente a pessoa vai comprar aquilo que você está falando. Então, a ausência de estrutura, só que hoje você vai aprender estruturas para não ter mais esse erro aqui. E o último, ansiedade. Isso pode atingir boa parte das pessoas. Quando você está muito ansioso para falar, você desorganiza as suas ideias, você tropeça nas palavras, a ansiedade rouba a maior parte da organização. Então você precisa cuidar da sua saúde mental nesse ponto, porque a ansiedade é um problema grave que nós estamos enfrentando hoje. Professor, o que eu faço para diminuir a minha ansiedade? Na primeira aula eu ensinei sobre uma técnica de respiração. Então vai nessa aula e aprende essa técnica. Mas o meu conselho é, para diminuir a ansiedade, você precisa fazer exercícios de respiração profunda e, se possível, desacelere a sua fala. Porque uma pessoa fica falando muito ansiosa, ela tropeça nas palavras porque fala muito rápido assim, e ela está sendo governada pelas emoções. Calma, diminui, fale um pouco mais devagar, faça pausas, dê ênfase na sua comunicação e assim as pessoas sentem que você tem um maior controle. Agora vamos para as técnicas. Como nós podemos organizar as ideias? Hoje você vai sair com essa estrutura aqui e não me venha dizer que agora você vai esquecer, que não vai mais conseguir se comunicar, hein? Primeira técnica para vocês. Eu trouxe essa aqui. A técnica das 3 perguntas. Olha aí na tela. Essa técnica vai salvar a sua vida para organizar as ideias. Tem mais, mas essa daqui é a primeira. Técnica das 3 perguntas. Antes de você se comunicar, você deve se perguntar: o quê? O que eu quero dizer? Por quê? Quais são os motivos, as razões? Por que eu quero dizer aquilo? E terceiro, como? Como eu vou falar? Qual outra estrutura vou utilizar? Como eu vou utilizar a minha voz? Como eu vou utilizar o meu corpo? Você sempre deve pensar nisso. Mas às vezes está muito rápido, eu não sei o que pensar. Olha, se por mais rápido que seja uma informação que você precise passar para alguém, tire pelo menos uns segundos para pensar no que vai dizer e por que você vai dizer aquilo. A maioria das pessoas não tem uma ideia mínima do que quer dizer. Nem ela organizou na cabeça o que precisa transmitir, o que ela precisa falar. Então, toda vez, para você se comunicar com clareza, você precisa utilizar essas 3 perguntas. O que eu quero dizer? Olha, eu preciso passar um feedback para alguém. Ok, o que é esse feedback? Olha, eu preciso falar para alguém um ponto importante. Eu preciso falar para alguém sobre minhas emoções, o que aconteceu naquele dia, na sexta-feira, como eu me senti. O quê?
O que vai dizer? Anota isso. Professor, eu posso usar um papel e caneta para anotar? Você deve. A maioria das pessoas ignoram uma técnica simples, algo simples que já existe há milênios, que é um papel, uma caneta, um lápis. Muitas vezes, quando eu precisava comunicar algo e eu sabia que o pensamento não estava ordenado, eu pegava até um post-it e organizava ali pelo menos 3 tópicos do que eu precisava falar. O que eu preciso dizer? E por quê? Sempre responda isso. Quais são os motivos? Por que eu devo falar isso? Por que é importante dizer isso e não aquilo? E o último, como? Como é que você vai transmitir essa ideia? Como assim, professor? As pessoas não pensam também no tom de voz. Como é que você vai utilizar o seu corpo? Como é que você vai utilizar a sua modulação vocal? Essa foi a primeira técnica. Vamos para a segunda técnica? Eu trouxe essa outra aqui. Regra dos 3. Inclusive, se você quiser utilizar esse como, usando a regra do 3, você pode unir as duas. A regra do 3 é um padrão de ouro da oratória. Você já observou que quando são 3 pontos, 3 tópicos, a gente memoriza mais fácil? Olha só, os 3 mosqueteiros, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu até falo brincando que é mais fácil você lembrar da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, do que você lembrar dos apóstolos, que são 12. São 12 discípulos. É muito mais fácil você lembrar o 3. A maioria das bandeiras do mundo são 3 cores. Verde, azul, amarelo. Você consegue lembrar muito mais dessas 3. Qual outras coisas que a gente pode ver no mundo que está ordenado em 3? As 3 partes do discurso. Introdução, desenvolvimento, conclusão. As 3 partes de uma história, os 3 atos de uma história. Você já observou isso? Todo filme ele tem 3 atos, que tem ali aquela ambientação, tem o conflito e depois a resolução do conflito. O que eu quero dizer aqui para você? A regra do 3 é poderosa para você internalizar um conteúdo, memorizar, evitar esquecer e também para o teu público internalizar o que você está dizendo. É bem mais fácil uma pessoa obedecer a 3 comandos que você passou do que 10. É bem mais fácil ela lembrar de 3 passos que ela precisa para vencer na vida do que 10. Então use a regra do 3. Como é que eu posso usar, professor? Vai comunicar algo para alguém? Primeiro estruture sua cabeça. O que eu preciso dizer? Por que eu preciso dizer? Ok. É muito rápido o que eu preciso transmitir, professor. O que eu faço? Regra do 3. 3 passos, 3 dicas, 3 conselhos. Imagina que alguém chega para mim agora e fala assim: Rony, o que você acredita que é importante para um bom comunicador, para uma pessoa se comunicar bem? Opa, a pergunta foi aqui de um momento, foi de imediato. O que eu faço para organizar as ideias? Eu primeiro digo para a pessoa: olha, excelente pergunta. Eu vou te passar aqui 3 conselhos fundamentais. Primeiro, clareza e organização de ideias. Segundo, modulação vocal. E terceiro, contato visual. E, professor, não era bem isso que eu queria falar, mas pelo menos estruture a cabeça em 3. Hoje, para quase todas as coisas, principalmente quando eu preciso de um pensamento rápido, eu só uso a regra do 3. Professor, o que é importante para que eu chame a atenção das pessoas ao falar em público? Eu já falo, olha, 3 conselhos para você. Cuide da sua linguagem corporal, divida a sua apresentação em introdução, desenvolvimento e conclusão e olhe nos olhos das pessoas. 3 pontos. Professor, pode ser menos de 3? Pode ser 2 ou 1? Sim. Só evita passar de 3. Por quê? De 4 em diante é mais difícil você lembrar de todos os tópicos e é bem difícil também o seu público memorizar tudo. Entendido a regra do 3? Antes de te passar a próxima técnica, já me diz aqui nos comentários. Está gostando dessa aula? Está fazendo sentido para você essas técnicas e vai te ajudar a organizar suas ideias? Já me diz aí. Vamos para a próxima técnica. Essa daqui é incrível e eu levei um tempo para construir ela. Eu que construí essa técnica e ela vai te ajudar muito também. Vai te salvar em diversos momentos. A técnica PrEP. Eu fui analisando ao longo dos anos, porque já tem um bom tempo aí, são 5, 6 anos como professor de oratória, e eu fui avaliando quais são os pontos em comum de uma organização clara de ideia. Se eu fosse resumir isso numa sigla,
qual seria para que a pessoa lembrasse e organizasse as ideias. E eu trouxe aqui para você a sigla PREP. Ponto, razão, exemplo, ponto. Grava aí, escreve aí. P, ponto, R, razão, E, exemplo, P, ponto. Técnica PREP. Vamos entender o primeiro aqui, o P, que é o ponto. No P, você já vai falar direto a sua ideia central. Comunicar-se bem transforma carreiras. Preste atenção aqui. Volta aqui comigo. O P é de ponto. O que significa isso, professor? Você já começa a sua fala direto no ponto central. É a ideia central, aquilo que você quer comunicar e impactar as pessoas. Digamos que eu estou falando a respeito da importância da comunicação. E eu já começo direto ao ponto. Pessoal, comunicar-se bem transforma carreiras. Ok? Essa é a minha ideia central. Saindo da ideia central, nós vamos para a próxima letra, que é razão. O que significa razão, professor? Olha aí na tela. A razão é o porquê. Você explica os motivos, os porquês dessa sua primeira afirmação, que comunicar-se bem transforma carreiras. Ok, mas por que transforma? Olha a minha razão. Traga um argumento ou contexto. Quem se comunica bem transmite confiança, é mais visto, lembrado e tem melhor liderança. Eu só quero que você agora faça uma adaptação para o seu assunto, perfeito? Tá entendendo até aqui? A razão. Quem se comunica bem transmite confiança, é mais visto, lembrado, a pessoa gera mais impacto e mais respeito na profissão. Essa é a minha razão, são os porquês. Agora vamos para outra letra, o exemplo. O exemplo, você vai pensar, e na prática? O que isso significa? Qual é um exemplo que você tem para me dar, para validar aquilo que você acabou de dizer? Mostre um caso, um exemplo prático ou uma história. Lembrando, como aqui é para você organizar a sua ideia de maneira simples, não é uma grande história que você vai contar, mas é um pequeno caso. É um exemplo que você já vivenciou, que você passou ou que você viu alguém passando que valide a sua razão. Lembra que aqui em cima, olha aí na tela, lembra que aqui em cima você já falou seu ponto de vista. O meu ponto de vista é que comunicar-se bem transforma carreiras. Ok, então eu vou direto para a razão. Por que transforma carreiras? Porque quem se comunica bem transmite mais confiança. Essa pessoa passa segurança, ela é mais vista, ela é lembrada, ela se comunica melhor, é mais assertiva. Ok, essa foi a minha razão. Mas tem um exemplo prático. Por quê, gente? O ser humano ele gosta muito de ver isso na prática. Ok, eu sei que você está me dizendo isso daí, mas tem algum caso real do que você está falando? Aí que vem o exemplo. Um aluno meu estava há 4 anos na empresa sem conseguir uma promoção. Não era valorizado, até que ele percebeu sua dificuldade em se comunicar. Ele fez um curso de oratória comigo, treinou por 3 meses intensos de maneira prática para se comunicar com a autoridade. E em 5 meses conseguiu a promoção que tanto queria e ainda foi convidado para dar treinamentos na empresa. Olha como está se estruturando a minha comunicação. Ponto, razão, exemplo e eu finalizo com a última letra, o ponto. O que é esse ponto, professor? Eu volto à ideia central, galera. Olha que bacana isso aqui. Eu vou voltar àquela minha ideia central. Por isso eu digo, comunicar-se bem transforma carreiras. É o que eu acabei de dizer lá no início. Vamos fazer um pequeno resumo aqui do que vimos nessa aula. Primeiro ponto, erros comuns, falta de clareza, falta de objetividade, ausência de estrutura na fala e ansiedade. Esses são os erros comuns que te atrapalham de ter organização de ideia. E aí eu trouxe para vocês técnicas para organizar as ideias. Lembra aí? Volta comigo aqui. A técnica das 3 perguntas, o que, por que e como. Depois eu trouxe a regra dos 3. Sempre divida em 3 pontos, 3 passos, 3 dicas, 3 técnicas que é mais fácil você lembrar. Estrutura PREP, ponto, razão, exemplo e ponto. E não se esqueça de uma coisa, papel e caneta.
Sentiu que a sua cabeça está desorganizada? Papel e caneta. Pega ali, ou então até uma nota que você coloca aí no celular, mas coloca na nota, coloca no papel o que você deseja falar. Para encerrar, eu quero trazer uma frase espetacular para você, que é essa aqui. Você não precisa ser um gênio, só precisa ter uma estrutura. Resumir aqui a comunicação para você. Você não precisa ser gênio, mas você precisa de estrutura. Por quê? Porque a persuasão, a convicção, ela está na organização de ideias. Turma, muito obrigado pela aula de hoje. Foi uma maravilha estar aqui com vocês e te ensinando, transmitindo esse conhecimento. E lembre-se, na próxima aula eu vou te ensinar como prender a atenção das pessoas nos primeiros segundos em qualquer fala. Não perca essa aula por nada, hein? Tchau, tchau!